alcançando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar com as mãos. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
és nosso bem mais precioso, Jesus. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado
você pode dizer? Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o reino de Deus é como um tesouro que está escondido em uma terra. E nós temos que ser como aquele homem que vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, porque naquele terreno existia o tesouro dos tesouros. Nós precisamos, meus irmãos, considerar Jesus valioso a ponto de deixarmos tudo, de vendermos tudo para termos Ele. Ele é a nossa pedra preciosa, Ele é a pedra mais preciosa, ou algo de valor que você precise, que você quer na sua vida. Nós consideramos Jesus como aquilo que nós temos de maior valor, tudo à nossa volta se torna pequeno, tudo à nossa volta perde o seu valor. Diante da beleza de Cristo, tudo perde o seu valor. E é por isso que nós cantamos. Estamos cantando isso. Inabalável. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada mereço, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, o meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, o meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, o meu
tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, o meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejo, Senhor. tesouro, fora de ti nada desejo.
Glória a Deus. Ainda nessa atmosfera, o Senhor nos convida nessa noite a fortalecer a nossa fé em oração, em adoração. Assim como Ele fez com Elias, numa caverna, escondido, um homem que matou os profetas de Baal com fogo através da manifestação do poder de Deus, o homem que profetizava escassez de chuva, o homem que orava e que o Espírito de Deus lambia o holocausto. É o mesmo Deus que naquela caverna pergunta para Elias, numa voz mansa e suave: o que fazes aqui, Elias? E nessa atmosfera o Senhor já vem falando ao meu coração dentro desses louvores. E quando nós adoramos, quando nós exaltamos ao Senhor, nós estamos simplesmente fortalecendo a nossa fé. Querido, eu tenho certeza que você está sentindo algo que eu estou sentindo também, que a sua fé nesse momento está sendo fortalecida de uma forma branda e suave. E nas declarações de amor que dizemos a Jesus, Ele é a nossa pedra preciosa. Se nós temos Ele, não precisamos de mais nada. Ele é o amado de nossas almas. É aquele que fortalece nossa fé, que acalma os nossos corações diante das tempestades da vida. E eu quero que você nessa noite continue em adoração, continue louvando a Ele. Tenha liberdade nessa noite. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser orar com alguém, abraçar alguém, enfim, fique à vontade nessa noite. Fortaleça-se cada vez mais em oração, alguns minutinhos só. Fique à vontade diante do Senhor. Se prostre diante da sua presença. Exalte a Ele. Continue adorando o seu nome. Vamos, queridos, vamos. Mantenha o contato com o Senhor. Há uma presença poderosa do Espírito de Deus fortalecendo a nossa fé. Clame ao Senhor. Coloque nele agora todas as suas dificuldades. Compartilha com alguém. Fica à vontade. Fica à vontade nessa noite. Ele está aqui. Ele está se manifestando no meio de nós. Há uma presença poderosa do Senhor sobre nós. Fortalece pessoas aqui nessa noite, Senhor. Que nessa voz mansa, que nessa voz suave, o Senhor esteja entrando no profundo do nosso coração. Rasga nosso coração essa noite, Senhor, com a sua presença. Ouve nossas orações, ouve o sofrimento do teu filho e da tua filha. Oh Espírito Santo, age no nosso meio com a sua presença poderosa. Respostas estão fluindo dessa noite aos nossos corações, aleluia. Eu posso sair, já posso sentir que mais forte, mais fortalecido, com a fé ainda maior, aumentada, diante do que o Senhor está fazendo em nosso meio. E do que fará ainda durante esse culto de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em
adoração, irmãos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Como é precioso, como é precioso, como é precioso, Senhor, sentir isso que nós estamos sentindo nessa noite. Ó Deus, não há palavras em nosso vocabulário para expressar o sentimento que há de gratidão no nosso coração, por saber que a sua presença se manifesta sobre nós. Ó Espírito Santo, vem, Senhor, com seu Espírito sobre as nossas vidas. Age em nosso coração, Senhor. Age no nosso ente querido. Ouve a oração dos teus filhos agora, Senhor. Aonde eles estão preocupados, qualquer preocupação, qualquer situação difícil, eu sinto a sua presença cobrindo, Deus. Eu sinto a sua presença cobrindo, as suas asas poderosas cobrindo os seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Boa noite, Lagoinha. Glória a Deus. Bênção do Senhor esse culto. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Boa noite. Quanta gente linda nesse dia, hein? Bênção do Senhor. Eu já vi alguns rostinhos aqui, mas eu queria conhecer você que nos visita pela primeira vez. Faça assim com a sua mão, deixa eu ver. Olha quanta gente. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa reunião. Esperamos que o Senhor tenha tocado o seu coração. Fique à vontade, você está na casa do Senhor. Estamos juntos na mesma fé, no mesmo espírito, buscando a Deus. E Ele vai fortalecer a vida de vocês também, amém? Deus abençoe. Eu só vou pedir para vocês que são visitantes duas coisinhas. Primeiro, aí na frente, na sua cadeira, tem 2 QR Codes. Um QR Code é só para visitante. Se você puder apontar para ele, alguém consegue ligar a luz, pelo menos do fundo aí, para dar tempo dos visitantes preencher aqui. Eu acredito que vai ficar escuro aqui. Preenche o QR Code, aponta a sua câmera, a câmera do seu celular para o QR Code, meus irmãos. Você vai preencher lá uma fichinha e com certeza um dos nossos irmãos estará entrando em contato com você, tá bom? Vai ser muito bom conhecer vocês. Também, ao final do culto, não saiam daqui sem cumprimentar alguns dos nossos irmãos. Temos 2 irmãs ali com aquele colete azul, são os irmãos da consolidação. Dá uma olhadinha para trás, visitantes. Tá vendo aquelas irmãs ali, abençoadas? Elas querem dar um oi para vocês, dar um abraço, tá bom? E vai ser uma bênção, tá bem? No finalzinho do culto, não esqueçam de ir lá cumprimentar elas. Meus irmãos, glória a Deus por esse culto. Que presença gostosa do Senhor, né? Como é bom estar na casa de Deus e sentir a sua presença sobre nós se manifestando. Ele se manifesta de várias formas. Mas essa eu confesso, essa é uma das formas que me quebranta diante do Senhor. Quando você está ali no seu particular, quando você está ali elevando o seu pensamento a Deus e elogiando a Deus através dos louvores, isso me deixa sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 18. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 18. Amém? Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás,
Desculpa, irmãos, vou ler um pouquinho. É o versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras e Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos perplexos perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis a Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na futura a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem aqui é bem conhecida, eu vou ser bem breve. Jesus já está conversando, né? E aparece um jovem que possuía riquezas, que possuía heranças, pergunta para Jesus o que precisava para ser salvo. E Jesus fala para ele algo que seria óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é: guarda os mandamentos. É o que está escrito na lei de Moisés. E esse jovem era bem instruído, tinha uma boa educação, além de ser rico, tinha uma boa educação e disse: olha, isso eu guardo desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência eu faço tudo isso que você está me dizendo. E a grande prova que Jesus queria dele, de que ele estava realmente guardando esses mandamentos, estava na pergunta, no desafio que Jesus propôs a ele a seguir. Te falta uma coisa: vende o que você tem, tudo o que você tem, todas as suas riquezas, e dá aos pobres, que aí sim você terá um tesouro nos céus. E a Bíblia fala que ele se retirou triste porque tinha muitas riquezas. Ele não se retirou triste por causa da palavra do Senhor. Ele não se retirou triste porque não conseguia guardar os mandamentos que ele imaginava guardar. Ele se retirou triste porque havia um impedimento de ele guardar o maior mandamento de todos, que era amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele se retira triste, angustiado, porque não conseguia se desfazer de algumas situações em sua vida para alcançar o reino de Deus. Jesus esclarece com muita clareza, traz clareza para o pessoal: olha, é muito difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus, e é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Alguns que dizem que isso é pejorativo, é só algo figurado. Alguns que dizem que existia uma janela lá em Israel, uma porta pequena chamada agulha. E, de fato, o que Jesus queria dizer? Que era muito difícil entrar no reino de Deus quando se possui algo que você coloca o seu coração
acima dele. Essa era a aplicação. É muito difícil entrar no reino de Deus quando algo está no seu coração ocupando o lugar que deveria ser ocupado por Deus. E sabe o que é mais interessante? Os discípulos ficaram perplexos com essas palavras e disseram: quem pode se salvar? É muito difícil. Nós temos muitas coisas. E não estamos falando só de dinheiro, porque os discípulos, olha como essa palavra não é sobre dinheiro, porque muitos dos discípulos, a grande maioria deles, não eram ricos. Olha, é muito difícil se salvar, quase impossível. Quem pode ser salvo? Percebeu que a sacada não é falar sobre dinheiro, é falar sobre algo que está no seu coração, que possivelmente possa estar tomando o lugar de Deus. Mas Pedro fala algo muito forte. Pedro afirma: Senhor, nós que estamos aqui, de fato, deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. De novo, não é sobre dinheiro, porque Pedro não era rico. Pedro tinha situações difíceis de lidar. Era um pescador. E ele diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Nós abrimos mão de tudo que poderia ocupar o lugar aonde o Senhor deveria ocupar. Nós abrimos mão, nós damos 100% do nosso espaço para que o Senhor reine sobre nós, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos instrua. E aí Jesus vem com essa resposta: ninguém que faz isso deixa de receber 100 vezes mais, tanto nessa terra quanto na vindoura. Meus irmãos, quando nós abrimos mão daquilo que ocupa, daquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração, certamente esse é um passo de fé, e essa é uma certeza de que nós confiamos de que o Senhor pode e vai fazer sobre nós muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos. Ele não disse uma, ele não disse duas, ele disse 100 vezes mais. Ou seja, é incomparável as bênçãos do Senhor para aqueles que abrem mão das coisas que podem ocupar o lugar de Deus em seu coração. A palavra do Senhor nessa noite é: estamos de fato abrindo mão, estamos de fato deixando o Senhor, deixando esse amor de Deus que nos constrange, como nos constrangeu aqui, como nos constrange aqui, ocupar esse espaço dentro do nosso coração. É prioridade para nós agradar ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas ofertas. E quando eu falo ofertas, eu não estou falando só de dinheiro, porque essa palavra não é sobre dinheiro. Eu estou falando sobre doar-se. Doar aquilo que você tem dentro de si, para que a obra do Senhor siga, para que a manifestação do Senhor siga sobre nós. Amém, meus irmãos? É difícil, mas Jesus falou que não é impossível. Tudo é possível para aqueles que creem no Senhor. Seja o camelo que passa pelo fundo dessa agulha, em nome de Jesus. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Nós temos algumas formas de ofertar ao Senhor aqui. Primeiro, nós temos o CNPJ da igreja. Se você quiser fazer uma transferência bancária, o Pix tem na cadeira, aí na frente da cadeira, e tem aqui também no telão. Tá bom? Você vai poder entregar em espécie para as irmãs que estão vindo aqui, e você pode também usar a maquininha de cartão lá com a Danusa ali atrás. Tá bom? Vamos ofertar com alegria. Pai precioso, te louvamos, Jesus, te louvamos por esse culto, por esse momento. Te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. E te louvamos, a Deus, porque tudo nós deixamos para te seguir. Tudo nós deixamos para seguir ao Senhor.
para seguir em amor, para seguir em exemplo, para seguir em fé. E o meu pedido a Ti nessa noite, Senhor, prospere a vida dos meus irmãos aqui. Prospere todos aqueles que vão ofertar, aqueles que não podem ofertar, que o Senhor possa estar na vida deles, Deus, com a Sua mão poderosa. Abra portas de emprego, abra portas, Deus. Aqueles que estão em busca de uma oportunidade, de algo, que vieram buscar alguma resposta aqui, traga essa resposta nessa noite, Senhor. Prospere a vida dos Teus filhos em todas as áreas da vida deles, e que eles saiam daqui abençoados pela Sua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Som, né? Amém. Pedi para eu colocar aqui embaixo para a gente ficar um pouquinho mais perto. Graça e paz, igreja. Que noite deliciosa, né? A gente pode sentir a brisa, a paz do Espírito Santo andando aqui no meio nosso. A Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3, ali Deus estará. Então nós estamos em muito mais, e a presença de Deus está no nosso meio. Amém? Eu vou pedir para vocês repetirem uma oração agora. Abra seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração. Senhor Deus, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu, por ter chegado até aqui, pelas suas bênçãos, pelo ar que eu respiro e pela minha vida. Eu acredito em Jesus Cristo e eu acredito no Espírito Santo. E nesse momento eu dou a abertura para o seu Espírito Santo trabalhar em meu coração. Amém. Eu vou tomar água já porque a garganta está falhando um pouco. Hoje o Espírito Santo direcionou uma palavra suave. Ô Estevão. Muito legal, por quê? Nós vamos falar sobre Pedro, mas nós não vamos falar daquele Pedro que esteve caminhando com Jesus enquanto estava pisando aqui na terra, enquanto era ser humano. Aquele que estava em processo de conversão. Aquele que por muito pouco se irava, defendia os amigos, mas da forma errada. Mas nós vamos falar daquele Pedro muitos anos depois de realmente convertido, de ter tido uma experiência linda com Cristo, que é aquela experiência de quem é perdoado, que teve uma vida transformada. Um Pedro que, quando escreveu a passagem de 1 Pedro, já tinha uma idade avançada, já estava desenvolvendo e era o principal, era o responsável por caminhar da igreja de Cristo, pelo crescimento abundante que teve. Um homem que levava o evangelho e por onde ele passava,
as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. E uma pessoa que era exemplo para nós cristãos. Quantas pessoas se converteram com Pedro transformado? Se a igreja é o que é hoje, nós devemos a esse homem transformado. Pedro, quando ele escreveu a epístola de 1 Pedro, ele já tinha em volta dos seus entre 63 a 65 anos. Para a época era uma idade avançada. Ele já andava em vários lugares pregando a palavra de Deus. Naquele momento, ele estava na Turquia, na divisa com a Ásia Menor, prestes a chegar logo mais em Roma, que logo depois teve a morte dele, e a história vocês devem conhecer. Se não, pesquisem, vale a pena. Um Pedro que tinha carinho e zelo pela palavra de Deus, o ensinamento de amor, e é isso que nós vemos. Eu vou convidar vocês agora para abrir em 1 Pedro 1, e nós vamos ler através da palavra do 3 ao 12, mas pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos por alguns, amém? Nós vamos ler agora do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A primeira fase fala dele, ele já vem demonstrando o amor por Deus, né? Ele fala assim em outras palavras, ele fala assim: que Deus que nós temos, bendito seja Deus nosso Senhor. Que Deus, Ele nos fez felizes. Por quê? Porque Ele deu-nos Jesus Cristo. Só isso já bastava a nossa felicidade. Não precisava falar mais nada. Só isso já salvou muitas vidas. Porque Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que mais salvou pessoas na terra, que mais levou pessoas a morar com Deus no céu, que mais resgatou pessoas do inferno. E aqui ele fala: uau, que Deus que nós temos. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele está aqui entre nós. Deus está atento ao nosso futuro. Por intermédio da ressurreição do Filho que Deus nos deu, nós temos esperança, nós temos uma fé viva no que realmente importa. O que importa verdadeiramente é a nossa salvação. O que importa verdadeiramente é uma vida restaurada, é uma vida transformada. Eu acredito, e eu já presenciei muitos milagres, já vimos coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Talvez eu já ouço às vezes falar: ah, mas Deus não cura como antigamente. É mentira. Dobra o joelho, ora, crê. Deus transforma, Deus cura. Só que isso é muito bom. Só que o que Ele quer dar é maior. É uma vida eterna com Cristo.
A verdadeira fé não está só na cura. E a gente gosta muito de se apegar nisso. A verdadeira fé está na nossa vida transformada para a eternidade. Amém? Vamos ler agora os 6 ao 7. 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Às vezes, nós pensamos o porquê de tantas provas na nossa vida. Às vezes nós caçamos algumas provas, né? Às vezes a gente se enfia em alguns problemas, mas às vezes não. Às vezes não. E muitos se perguntam, né? E às vezes acusam ainda. Mas o irmão está sofrendo, alguma coisa teve. E a gente esquece de entender o que é a aprovação de Deus. O fogo, para ficar puro, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que ser tratado. Não é fácil, mas é a prova. E o quanto que a nossa fé está disposta a passar por isso sem reclamar. Tem um corinho que eu gosto que é passando pela prova, dando glória a Deus, né? É fácil cantar, né, irmão? Mas quando a gente está passando é difícil. É difícil. Porém, a maior das provas que nós temos foi a prova que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E Ele saiu vitorioso. E muitas das provas que nós passamos aqui, a nossa fé tem que se manter, sim, porque o maior de todos os milagres, e eu não canso de falar sobre isso. Isso é algo que vem constantemente na minha vida. Toda hora que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. O maior milagre é o que a nossa fé tem que estar firmada, que é a salvação e a morada eterna com Cristo Jesus. Amém? Vamos para o 8 e para o 9. Oito e 9, vamos lá. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Ele estava falando com um povo que não tinha tido a experiência que ele teve, assim como nós. E nós cremos em Senhor Jesus Cristo, amém? Se nós estamos nessa noite aqui, porque nós estamos falando, declarando Jesus Cristo, que eu creio em Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito sim, que os apóstolos terão glória no céu. Terão, né? Terão um lugar especial. Mas você já imaginou o que tem separado para nós? Nós acreditamos sem ver. Quando nós chegarmos na glória, e nós estamos falando hoje o culto é fé, nós chegaremos na glória e poderemos olhar para Deus pela primeira vez e ver que valeu a pena. E Ele olhará para nós e falar assim: você creu, meu filho, você não me viu, mas você acreditou em mim. É nisso que eu acredito, é nisso que eu vivo. Tem gente que fala assim: não quero ter visão aberta, né? Não sei se alguém aqui tem.
E tem outros que têm visão aberta. Eu não tenho visão aberta. E às vezes eu falo assim, eu até gostaria de ter. Porque para mim é aquele sentimento, né? Se eu tivesse visão aberta, será que minha fé não seria maior? Porque eu estaria vendo que existe o bem, o mal. Eu acredito que exista o bem e o mal. Eu sinto. Eu falo quando tem o mal, a minha alma chega a arder. Mas eu não vejo. Mas isso eu entendo que Deus me escolheu para aumentar a fé. Porque eu sim acredito que é muito mais difícil se a gente não tiver a visão aberta de realmente ver que o mundo espiritual existe. Mas eu creio nisso. Eu creio. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo está aqui. Eu acredito que o Espírito Santo transforma pessoas. Eu acredito que basta uma oração e o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida daquelas pessoas. É nisso que eu acredito. E isso é lindo. Isso é transformador. Isso é algo muito grande. Deus, Ele valoriza a fé. Deus, Ele valoriza a fé. É por isso que Ele faz milagres. Porque Ele valoriza a fé. De vez em quando Ele fala, eu vou presentear o meu filho. Mas o maior presente, lembrando mais uma vez, é a morada eterna com Deus. Irmãos, como a gente pode viver aqui nessa terra achando que é para a vida toda, achando que não tem um fim? Nós temos um fim. A minha fé está pautada na vida eterna. Está pautada na vida eterna. E eu espero que a sua também. Quando eu tento evitar alguns erros, alguns pecados para falar, porque hoje a moda falar pecado virou problema e virou só erro, né? Pecado é pecado. Nós somos todos pecadores aqui. A grande diferença é, o Espírito Santo nos corrige quando a gente dá liberdade para Ele trabalhar na nossa vida. E o temor a Deus, ele é algo muito importante. O temor a Deus é o princípio da fé. Porque se eu temo a Deus, é sinal que eu quero morar com Ele na vida eterna. É a minha fé. Isso nos impede de pecar mais. Nós estamos no caminho, né? Eu sempre gosto de falar isso aí. Nós estamos o quê? Caminhando. Não é isso, irmãos? Quanto mais nós estamos caminhando, mais nós chegaremos à estatura de um varão perfeito. Eu acredito sim que chega um momento da nossa fé, da nossa intimidade com Deus, que talvez não caiba mais nós aqui nessa terra. E nós chegamos ao fim da nossa jornada, ao fim do nosso caminho. E aí nós estamos chegando, na verdade, ao começo de tudo. De morar com o Pai. De desfrutar do que nós estamos plantando. Amém? Vamos lá para o 10 e o 12. E esse é maravilhoso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu. Coisas, essa parte é maravilhosa,
coisas que até os anjos anseiam observar. Eu separei um pouco da Bíblia Mensagem, uma Bíblia que eu gosto de ler em casa, desse trecho 10 e 12, e eu vou ler para vocês. Os profetas que previam o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida de Deus, que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Saber quem e quando, tudo que informaram a eles foi o que estavam servindo vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias. Percebem como são privilegiados? Vocês percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa. Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Os anjos dariam qualquer coisa para estar no nosso lugar, podendo evangelizar, sendo bênção na vida das pessoas. Eles anseiam. É algo que, tamanho o poder que Deus permitiu que os anjos tenham, e eles olham e falam assim: eu queria ter essa oportunidade de divulgar e pregar a palavra de Deus. O como é honrado o anjo que leva a mensagem. Quando a gente vê na Bíblia o anjo mensageiro, Gabriel, eu creio que deve ter mais, mas esse deve ser os que a Bíblia relata, que são as mensagens mais importantes que a gente viu na Bíblia. O tamanho da honra que é levar uma mensagem de Deus. Parando para pensar nisso, nós temos essa oportunidade diária. A nossa fé é testada diariamente de ter essa honra que os anjos tanto pedem para Deus, de levar uma mensagem. A mensagem está pronta. Se você é novo na fé e não sabe o que falar, decore João 3,16. Não precisa se aprofundar não, meu irmão. E você vai ver o milagre acontecendo dia após dia. Vanessa e eu tivemos a oportunidade de trabalhar 5 anos com Gideões Internacionais, que é levando aquelas Bíblias, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, em escolas, faculdades, cadeia, delegacia e tantos outros lugares aí que abriam para a gente fazer esse trabalho. Nós éramos jovens, novinhos lá, né? E era muito bom que nós andávamos com pessoas muito mais velhas. Um período muito bom da nossa vida de fortalecimento da fé. E um aprendizado maravilhoso. No começo eu indagava e eu ficava um pouco assim. O que eu aprendi é: você tem que falar bem, tem que falar de Deus, tem que treinar oratória. E eu, como do comercial, até gostava de falar. E aí aqueles irmãos nos ensinaram uma coisa: não precisa sair falando. Se você tiver a oportunidade de apenas entregue o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, faça uma breve oração para a vida daquela pessoa e deixa o Espírito Santo trabalhar. A mensagem você enviou. Deus, você está falando isso para você dar o passo e tenha fé que a mensagem é conosco. O começo, o pontapé é conosco. O restante não é mais conosco. Nós temos um departamento aqui na igreja, um ministério que chama de consolidação. Ele é importante, que nós estamos lá, vamos se apresentar para as pessoas, fazer a pessoa se sentir bem. Mas nós sabemos que não é esse ministério que vai fazer as pessoas ficarem aqui. Nós sabemos que quem vai fazer a conversão é o Espírito Santo. É isso que nós acreditamos. E na sua vida não é diferente. Se você hoje precisa de uma transformação, se você veio nessa noite buscando uma transformação, e às vezes você falava, eu esperava uma igreja cheia, lotada, com gente gritando,
Eu falo para você, aqui está o Espírito Santo, que com muita serenidade, ele gosta sim de fazer movimento do fogo, e é gostoso, eu também gosto, mas esses dias que o Espírito Santo vai trabalhando quietinho na nossa vida, que a gente vai sentindo o amor dele, nos detalhes, basta a gente ter a fé para isso. Ele gosta de trabalhar nos dias que a gente não imagina que ele vai trabalhar na nossa vida, ele gosta de nos surpreender, isso é maravilhoso, isso é lindo. Aqui nós vemos Pedro tão apaixonado por Cristo, tão apaixonado pelo Evangelho, e ele sabia do peso já, ele tinha tido muita experiência com Deus, provavelmente ele já estava em torno de 30 anos caminhando, após que Jesus já tinha crucificado. O amor dele era tão grande, que os livros históricos, a Bíblia não relata, diz que ele falou assim, eu não mereço, ele foi para ser crucificado, ele falou, eu não mereço, vai de ponta cabeça. Tamanho amor, eu não mereço estar na mesma posição de Cristo. Isso quem faz conosco é o Espírito Santo, irmãos. Vamos ter fé para caminhar dia após dia, levando a mensagem de Cristo, levando a mensagem dia após dia, tendo a coragem de nos posicionarmos nos momentos difíceis. Um sorriso mostra o Espírito Santo na nossa vida, no dia difícil das pessoas. Decore um versículo e fale para o frentista. Se você puder, compre Bíblias e dê. A gente viu tanta gente sendo salva, os testemunhos vinham depois. A gente conversava essa semana e nós estávamos lembrando que quantos testemunhos nós não vimos de pessoas que usavam o papel da Bíblia para enrolar o baseado da maconha, papel fininho. E se surpreenda, não fica assustado não, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando devagar. A pessoa enrola o primeiro, aí vai indo, aí de repente ele começa a ficar curioso, ele começa a ler Gênesis, e a maconha vai indo, e nisso o Espírito Santo vai transformando ele. Irmão, não precisa ir longe não, não precisa ir longe não, eu tenho certeza, a hora que ele chega em Salmos e Provérbios, já está convertido, e nós vimos isso muitas vezes, né, amor? O Espírito Santo, ele basta o quê? A gente dá o primeiro passo. Aquela pessoa desacreditada, que ninguém mais acredita nela, o Espírito Santo transforma. O Espírito Santo transforma. E nós temos essa obrigação de levar a palavra de Deus dia após dia. Os anjos estão pedindo por isso, anseiam por isso, eles têm vontade disso, e nós temos a oportunidade de multiplicar o Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora e conversasse com Deus, e pedindo essa ousadia de levar cada vez mais o Evangelho, pedindo para o seu Espírito Santo tocar, para o Espírito Santo tocar na sua vida, agradecendo a Deus pelo sacrifício da cruz. Declare que você acredita no sacrifício da cruz, que você tem fé do Espírito Santo transformar a sua vida e a vida de tantos outros. Tire esse momento para falar com Deus. Fala: Senhor, me ajuda no caminho, Senhor. Me ajuda a abrir a boca, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a ser luz, Pai, para outras pessoas. Se muitas vezes você não tem sido luz, pede para o Espírito Santo transformar, entrar no seu coração, começar a limpar.
E que às vezes essa luz tão fosca, opaca, ou até apagada, possa multiplicar mais, acender mais a sua vida. Que o Espírito Santo possa te transformar, que você possa ser canal de bênção na vida de tantos outros. Que você saia daqui lembrando, sim, uma terça-feira, um culto com poucas pessoas, mas o Espírito Santo tocou na minha vida de forma simples, porque é assim que Ele gosta. Ele não precisa de grandes coisas para tocar na sua vida. Ele precisa só que você abra o seu coração e dê liberdade para Ele trabalhar. Senhor, comece a trabalhar a partir da minha vida, Pai. Senhor, comece cada dia mais trabalhar na minha vida, no meu coração, Pai. Que eu possa brilhar mais, Senhor, por onde eu passar, Senhor. Que o Senhor possa ser bênção, Senhor. Que o Senhor possa me corrigir o que eu preciso ser corrigido, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ter a misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu tenho fé em Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé e sou grato pelo sacrifício da cruz, Senhor. E que eu tenha mais coragem, Senhor, de fazer aquilo que os anjos tanto têm vontade de fazer, Pai. Que é levar a Sua palavra dia após dia, Senhor. Senhor, que a minha vida seja, Senhor, um testemunho vivo, Senhor, do Seu amor. Que a minha vida, Senhor, seja exemplo para outros, Pai. Senhor, misericórdia, tira da minha vida, Senhor, aquilo que não está sendo testemunho. O Senhor sabe, o Senhor conhece muito mais que eu, Senhor, porque eu tenho dificuldade às vezes de enxergar um defeito meu que está tanto na minha frente, mas o Senhor me conhece, Senhor. E eu peço pelos meus irmãos aqui, Senhor, nessa noite também, que o Senhor venha, Senhor, abundante na vida deles, que a Sua graça seja abundante, Senhor, que eles saiam daqui cheios do Espírito Santo, de tal forma que eles não consigam ficar parados, Senhor, que eles não consigam ficar calados. Que no dia de amanhã Ele consiga dar um sorriso para uma pessoa que esteja, Senhor, triste. Que Ele possa falar do Seu amor, Senhor. Que Ele tenha ousadia, Pai. Senhor, que nós possamos sair daqui acreditando cada dia mais, tendo fé cada dia mais em Ti, Senhor. Senhor, porque a nossa fé esteja pautada na salvação, Senhor. Que a nossa fé esteja pautada na salvação. Que a nossa fé seja para morar contigo no reino dos céus, Senhor. Que a nossa fé seja na vida eterna, Pai. Nos livra, misericórdia, Senhor, dos nossos pecados de estimação, aqueles que estão nos tirando do céu dia após dia, Pai. Misericórdia, Senhor, desse povo, Pai. Misericórdia da minha vida, Senhor. Misericórdia da minha família, Pai. Senhor, misericórdia da nossa igreja, Senhor. Misericórdia da nossa cidade, da nossa nação, Senhor. Senhor, misericórdia dos nossos filhos, Pai, que está tão difícil, Senhor, que sofrem, Pai. Senhor, que a fé possa aumentar na próxima geração, Senhor. E aquela fé que é acreditando, Pai, acreditando na transformação e na salvação da vida eterna, Pai. Senhor, misericórdia, Pai, que os nossos filhos, Senhor, tenham experiências de fé, de transformação e de milagres, sim, mas unicamente isso para transformar e ter fé na morada eterna e crer em Ti, Senhor. Que o Senhor faça milagres, Senhor. Eu peço sim que o Senhor faça milagres no nosso meio, mas que tudo isso, Senhor, seja como alvo, morar contigo no céu, a nossa salvação, Senhor. Que não seja diferente, Pai. Que os milagres que o Senhor faça aqui, Senhor, seja para chegar em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, Senhor. Agradecemos pela simplicidade, Pai. Agradecemos por ser Deus na nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas. Nós sabemos, sim, Senhor, que haverá dias que nós estaremos aqui em muitos, mas que nós não esqueçamos que nós começamos do mesmo amor, da mesma devoção, e acreditando que o Espírito Santo é que transforma, que não somos nós, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nessa noite, a gente não pode fechar sem perguntar para vocês se alguém entre nós que gostaria
de caminhar com esse Jesus Cristo que transformou a minha vida, que transformou a vida de Pedro, que transformou a vida de tantos irmãos aqui. Se falar, mas eu acredito em Jesus, nós não estamos falando apenas acreditar, nós estamos falando muito maior. Nós estamos falando em fé, de dar um passo e falar assim: eu quero ter Jesus Cristo na minha vida e caminhar com Ele todos os dias. Isso é muito simples, não tem milagre, não tem algo sobrenatural.